Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje vamos falar da adaptação dos seres vivos. Antes de iniciarmos a nossa aula, vou fazer o seguinte questionamento para vocês pensarem ao longo da aula e responderem no final da aula, ok? Simbora! Possível que um urso branco consiga sobreviver em um ambiente com clima quente? E animais que vivem naturalmente em ambientes com temperaturas elevadas conseguiriam viver nas regiões polares? Por quê? Para que essa pergunta seja respondida, você deve compreender o que é adaptação e como ela acontece. O que é a adaptação dos seres vivos? É qualquer característica de um ser vivo que o torne integrado ao ambiente e aumente suas chances de sobrevivência. Então, ele precisa estar integrado ao ambiente para que ele possa ter mais chances de sobreviver. E como essa adaptação acontece? Ela acontece de um dia para o outro? Não. Ocorre ao longo das gerações pela evolução, por meio da seleção natural. A seguir, vamos analisar exemplos de plantas e animais do nosso bioma Caatinga. Ok? Essa primeira imagem mostra a presença de espinhos e acúlios nas plantas. Espinhos são essas estruturas que parecem agulhas, essas outras também que são mais fininhas, enquanto os acúlios, elas são essas deformações na epiderme da planta. E as estruturas permitem que a planta reduza a perda de água por transpiração. Uma outra coisa positiva no bioma Caatinga é a presença de folhas pequenas, microfilia, que também atua na diminuição da perda de água por transpiração. Já as cactáceas apresentam adequado armazenamento de água em seu interior. Essas plantas, elas são mais compactas e armazenam água para resistir ao período de estiagem. São ótimas para economia de energia. No bioma Caatinga, cada gota de água armazenada não pode ser perdida. Um organismo grande trabalharia muito mais nas reações químicas e biológicas para permanecer em tamanha secura. Por isso, de uma forma geral, as plantas da Caatinga, elas são de menor porte. A vegetação da Caatinga encolhe-se, troca folhas por espinhos e muda de posição para evitar um sol ardente tão em cima de seu organismo, porque quer continuar viva. Eu vou citar duas adaptações aos fatores não vivos. A primeira são baixas temperaturas. Eu vou dar aqui o exemplo do urso branco, que consegue viver em regiões frias. Isso é possível, entre outras características, porque eles apresentam uma grossa camada de gordura debaixo da pele. A segunda adaptação aos fatores não vivos são os ambientes com pouca água. Na Caatinga, há pouca água, embora o solo seja muito fértil.
nós temos exemplos aqui de cactos, que são plantas típicas de regiões desérticas e semiáridas. Em locais com pouca água disponível, é importante que a planta não perca muita água por transpiração. Essa imagem é do Rio do Pires, na Bahia. Essa imagem B é uma vegetação do Cerrado, em Santana do Riacho, Minas Gerais, que mostra algumas árvores adaptadas a esse ambiente, que possuem raízes muito profundas, que possibilitam obter água do lençol freático durante as épocas mais secas do ano. Como eu tinha dito no início da aula, agora é possível responder a pergunta feita: é possível que um urso branco consiga sobreviver a um ambiente com clima quente? E animais que vivem naturalmente em ambientes com temperaturas elevadas conseguiriam viver nas regiões polares? Por quê? Diante do que vimos até o momento, é possível responder sim a essa pergunta. Não é possível que um urso polar viva em um ambiente com clima quente ou animais que vivem naturalmente em ambientes com temperaturas elevadas consigam viver nas regiões polares, porque a adaptação não acontece para atender a necessidade do ser vivo. Na verdade, a adaptação ocorre ao longo de gerações. Portanto, se tentássemos levar um urso polar para morar em uma região de clima semiárido, como a região nordeste do Brasil, o urso polar não sobreviveria. Obrigada a todos pela atenção. Só quem ama preserva e zela a si mesmo, ao próximo e ao meio ambiente. Andréa Taiô. Bons estudos e fiquem com Deus.